Olá, hoje eu vou falar sobre dois experimentos de fermentação alcoólica e fermentação lática. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia. É usado na produção de pães e bebidas alcoólicas. Materiais utilizados: 5 tubos de ensaio, no caso, esses são tubos grandes que suportam até 75 ml. Suporte para tubos: como eu não tinha o suporte tradicional, eu peguei 5 copos pequenos e numerei todos eles. Açúcar, fermento biológico de preferência fresco, um copo medidor e 5 bexigas. Procedimentos: primeiramente vou numerar os tubos de 1 a 5. No tubo 1, que será o tubo controle, irei colocar apenas água. No caso, coloquei 50 ml de água quente, passei para o tubo e tampei com a bexiga. No tubo 2, fiz uma mistura de água com açúcar. No caso, 50 ml de água quente e uma colher de sopa de açúcar. Misturei bem, transferi tudo para o tubo de ensaio e tampei com a bexiga. No tubo 3, fiz uma mistura de água quente com fermento. 50 ml de água quente e uma colher de chá de fermento. Misturei bem, transferi tudo para o tubo de ensaio e tampei com a bexiga. No tubo 4, fiz uma mistura de água fria com açúcar e fermento. 50 ml de água fria, uma colher de chá de fermento e uma colher de sopa de açúcar. Misturei bem no copo medidor, transferi para o tubo de ensaio e tampei com a bexiga. No tubo 5, fiz uma mistura de água quente com açúcar e fermento. 50 ml de água quente, uma colher de chá de fermento, misturei bem. Uma colher de sopa de açúcar, misturei bem. Transferi para o tubo de ensaio e tampei com a bexiga. Resultados: nos primeiros minutos de reação, somente o tubo 3 apresentou reações significativas. Apesar dos tubos 4 e 5 também estarem reagindo, a bexiga ainda não começou a encher. Após 15 minutos de reação, os tubos 5 e 3 apresentaram as melhores reações até o momento. A fermentação já produziu dióxido de carbono suficiente para começar a encher as bexigas. Após 25 minutos de reação, os tubos 5 e 3 ainda estão no seu pico de fermentação e enchendo as bexigas. O tubo 4 começou a ter avanços na sua reação e a bexiga também começou a encher. Após 35 minutos de reação, o tubo 5 passou o tubo 3 e agora é o que apresenta a melhor reação. Podemos observar que, mesmo mais lento, o processo de fermentação do tubo 4 está progredindo bastante com a produção de inúmeras bolhas. Após 1 hora de experimento, o tubo 5 atingiu seu pico de desenvolvimento na fermentação. O tubo 4 avançou significativamente e agora sua fermentação já está quase no pico. O tubo 3 atingiu seu pico de fermentação em 35 minutos de reação e não evoluiu mais. Após 2 horas de experimento, apesar de aparentemente ainda estarem reagindo, nenhum dos tubos mostrou avanço. Os tubos 1 e 2 não mostraram avanço em nenhuma etapa do procedimento. A fermentação lática é um processo químico que ocorre com a ausência de gás oxigênio, no qual fungos e bactérias produzem energia, processo realizado na produção de laticínios. Os materiais utilizados no experimento são 1 litro de leite de saquinho, 1 pote de iogurte natural integral, 1 pote limpo, 1 pano limpo, uma caixa térmica de isopor, pode também usar o forno ou micro-ondas. Procedimentos: primeiramente, depositar todo o litro de leite em uma panela e levar ao fogo. Deixar o leite no fogo até que ele atinja de 40 a 45 graus. É muito importante não deixar o leite ferver, pois isso vai interromper o processo de fermentação. Verifiquei se o leite estava na temperatura adequada, no caso estava a 40 graus, e retirei o leite do fogo. Após tirar o leite do fogo, espere ele amornar. Deixe chegar de 30 a 35 graus. No caso, quando chegou em 32 graus, eu comecei o resto do procedimento. Depois de esperar o leite amornar, é só misturar o iogurte com o leite. Eu misturei na mesma panela que eu aqueci mesmo, passei todo o iogurte do potinho e misturei bem.
Logo após misturar bem o leite com o iogurte, transferi para o pote limpo e o cobri com o pano. Logo após tampar bem o pote com o pano, transferi cuidadosamente para dentro da caixa térmica de isopor. Tampei bem e deixei lá por 12 horas. Resultados: somente após 12 horas eu fui abrir de novo a caixa e todo o leite misturado com o iogurte havia virado iogurte natural integral.